Fala galerinha, tudo bem? Estamos agora aqui para resolver uma questão da Unicamp que envolve análise combinatória. A questão nos diz o seguinte: 7 tijolos, cada um de uma cor, são empilhados. De quantos modos se pode fazer isso de forma que os tijolos verde e amarelo fiquem sempre juntos? Aí a gente tem que tomar um cuidado. A gente tem 7 tijolos, entre eles o verde e o amarelo. O que o exercício quer? Ele quer que o verde e o amarelo fiquem juntos. Eles não podem se separar e a gente vai pensar nesse sentido aí. Qual o probleminha que a gente encontra aí? Que a gente não sabe aonde esse tijolo verde e amarelo estarão. A gente não sabe se ele estará no começo, se eles estarão no fim, e é isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente vai fazer o seguinte, vamos pensar em um desses casos. Então eu peguei lá os 7 tijolos, então deixei 7 possibilidades de tijolos para a gente adicionar, e a gente vai fazer o seguinte, vamos pensar no primeiro caso, que seria o verde e o amarelo logo no começo. Então vou pensar que o verde é o primeiro tijolo e o amarelo é o segundo tijolo. Pensando desse modo, como a gente tinha 7 tijolos, eu já utilizei 2, agora sobram pra gente 5 tijolos à disposição. Vou incluir um desses 5 aí nessa posição. Vamos para a próxima posição. Como eu já utilizei 3 tijolos, agora sobram 4 à disposição. Depois eu vou ter 3 disponíveis para inserir nessa pilha, depois 2 tijolos e para finalizar apenas um tijolo. Como a gente quer formar essa pilha completa, eu vou precisar de um tijolo verde e um tijolo amarelo e um outro tijolo e um outro tijolo. Perceba, a gente está utilizando a conjunção E. O E, lá do princípio fundamental da contagem, lembra uma multiplicação. Então basta a gente multiplicar essas possibilidades aí e a gente vai ter o total de possibilidades de agrupar esses tijolos, colocar eles em uma pilha, só que tomar cuidado. A gente colocou só com o verde em primeiro e o amarelo em segundo. Isso vai dar um total de 5 fatorial possibilidades. Tranquilo? Começamos com o verde e amarelo. Vamos para o segundo caso. Um segundo caso seria se a gente tivesse o tijolo verde na segunda posição e o amarelo na terceira posição. Pensando nisso, vão sobrar para a gente 5 tijolos à escolha. Então lá no primeiro tijolo que a gente vai empilhar, a gente teria 5 possibilidades. Perfeito. Já utilizei 3 tijolos, agora a gente tem 4 possibilidades. Depois 3 possibilidades, 2 e para finalizar apenas um tijolo disponível aí. Novamente, a gente precisa do primeiro tijolo e do verde e do amarelo e do quarto tijolo e assim por diante. Estou utilizando a conjunção E, o E vai lembrar uma multiplicação. Tá lá, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Novamente, perceba, deu 5 fatorial. Isso sempre vai ocorrer nessa situação. Pensando no verde e no amarelo juntos, sempre a gente vai ter 5 fatorial possibilidades. O que a gente tem que tomar cuidado é que esse verde e esse amarelo, eles podem estar logo no começo, eles podem estar a partir do segundo tijolo, mas tem mais possibilidades. A gente pode ter o verde e o amarelo ali começando no terceiro tijolo. Daí a gente teria o verde e amarelo começando no quarto tijolo, 4 possibilidades, 4 casos. A gente teria o verde e amarelo começando no quinto tijolo, 5 possibilidades. E a gente teria o verde e amarelo começando lá na sexta casa, no sexto tijolo e, portanto, 6 casos a gente obtém. Todos esses 6 casos, eles me dão 5 fatorial possibilidades de empilhar os 7 tijolos. E, portanto, eu teria ao todo aí 6 casos, sendo cada caso 5 fatorial possibilidades. Se eu efetuar essa operação, 6 vezes 5 fatorial, a gente teria um total de 6 fatorial maneiras. Tá, muitas pessoas param por aí. Mas aí tem um detalhe. Perceba, todo o cálculo que a gente fez até agora foi pensando que o verde estaria em primeiro e o amarelo em segundo. Lá no enunciado, ele não fala nada a respeito da ordem. Ele diz apenas que o verde e o amarelo têm que estar juntos, né? Então a gente pode ter o verde primeiro e o amarelo em segundo, ou a gente poderia ainda ter o amarelo em primeiro e o verde em segundo. Perceba, a gente fez o cálculo com o verde e amarelo nesta ordem. Se a gente for fazer com amarelo e verde numa outra ordem, então trocando, pegando primeiro o amarelo e depois o verde, novamente eu teria 6 fatorial possibilidades. Para a gente finalizar o exercício é muito simples, né? Basta pensar que você vai ter 6 fatorial de uma maneira, 6 fatorial de outra maneira, ou seja, a gente vai ter 2 vezes esse 6 fatorial.
E daí sim, a gente vai obter a nossa solução. Se eu efetuar 6 fatorial, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vai me dar 720. Vezes 2, porque eu tenho verde e amarelo, amarelo e verde, a gente teria um total aí de 1.440 modos de organizar esses tijolos de maneira que o verde e o amarelo fiquem juntos. Fique atento, o verde e o amarelo tem que ficar juntos, não importa a ordem segundo o enunciado desta questão. Beleza? Tome esse cuidado, até mais, se cuida, muito obrigado pela atenção, até a próxima questão. Valeu!